Menemeneu, povo de Zambi, eu sou Tata Kassumbirê de Onzambi, sacerdote do Abaçá em Cassutelembá, Zambi Kiamazi, criador do Instituto de Cultura Banto Brasil. Eu venho aqui hoje falar de uma escola iniciática, são os símbolos sagrados. Alguns símbolos sagrados que cada família, ou cada casa, ou cada linhagem mantém dentro do seu espaço, do seu tempo e do seu espaço. Então eu vim aqui mostrar para vocês alguns deles que nós temos aqui na nossa família. O primeiro, nós vamos falar da Pemba. A Pemba, trazida pelo Zambundo para nós. Eu vou mostrar para vocês o símbolo que nós temos aqui na nossa casa. Aqui nesse recipiente, onde nós guardamos a Pemba, na casa de Tateto Lembá. Bom, o Zambundo tinha como chefe de linhagem os tios Lemba, ou os Lemba de Angundo. Eles eram representados por um homem de idade avançada que falava com os ancestrais de sua linhagem e que também falava com os espíritos da terra. Esses mesmos tios Lemba ou Lemba de Angundo, eles favoreciam os ritos da caça, os ritos da chuva, das colheitas, da fertilidade das mulheres. O que eles utilizavam? Qual era o símbolo sagrado que eles tinham? Eles tinham o caolim e tinham o tucula ou tacula. Em frente da sua cubata, da sua casa, ele tinha um pé de mulemba. Então, os tios Lemba, os Lemba de Angundo, eles deixaram para nós esses símbolos sagrados. Um com o caolim, outro com a tucula. A tucula é o pó retirado de uma árvore, é um pó vermelho retirado de uma árvore que passa depois por um processo e aí se transforma num símbolo também de Tateto Lembá. Então na nossa casa, na nossa família, na nossa linhagem, nós mantemos esse símbolo. O que os tios Lemba ou os Lemba de Angundo representavam para suas tribos, ou para suas linhagens, ou para suas aldeias, era o poder político-social. Ou seja, eles locavam as casas para as pessoas da aldeia. Eles que eram os chefes de linhagem, eles que representavam. Então, eles representavam o político-social dessas tribos e dessas aldeias. Pois se uma mulher ia casar, por exemplo, ela contraía um matrimônio, ela precisava do caolim para a sua fertilidade, para a sua prosperidade, e também do tacula. Era essa a função dos Lemba de Angundo, essa era a função dos tios Lemba, do povo Ambundo, e nós herdamos então esse símbolo sagrado. Logo depois dos Lemba de Angundo, chegaram, segundo as lendas, a Lunga. Essa é a Lunga que nós temos na nossa casa, na nossa linhagem. Segundo as lendas, o herói civilizador Ambundo, Angola Ionene, ele teria trazido das terras do Nordeste ou do mar a Lunga, que é uma boneca, ou uma lunga, que seria o plural. Elas viviam em determinados cursos de água, que era guardado por uma linhagem responsável pelo rio, pelo lago, por riachos, e representava o quê? O rito da chuva, da fertilidade da terra, e também tinha autoridade por sobre toda a área banhada por esse riacho, por esse lago ou por esse rio, aonde essa lunga passava a morar. Bom, então a lunga, hoje, a gente sabe que ela reinava sobre os cursos de água. Essa mesma lunga é a calunga dos maracatus, que a gente pode ver. Quando eu estive no Pernambuco, eu inclusive vi muitas, e vi inclusive em uma das casas Nagô, que tem lá,
uma lunga linda. Então essa é a lunga da nossa casa, da nossa linhagem, da nossa família. Eu vou mostrar ela para vocês aqui por trás. Aqui. O que acontecia? Cada lunga, ela tinha autoridade sobre a área territorial, né, daquele rio, lago. E o que acontecia? Eles locavam também para as pessoas que moravam ali. Essas famílias pagavam tributo à lunga daquele riacho ou daquele lago. Porém, essa lunga que era mais nova, pagava tributo para a lunga mais velha, que morava no rio. Ou seja, o poder político social da lunga, através também dos povos Ambundo, através de Ngola e Nene, o civilizador, o herói civilizador. Assim conta a história, eu só estou repassando a história, e essa lunga então passou a frequentar as nossas casas como um símbolo sagrado. Essa é a lunga. Agora eu quero falar um pouquinho, como nós falamos sobre os tios Lemba e o poder político-social deles, que nos trouxe o nosso caulim, a nossa pemba, como um símbolo sagrado dentro das nossas tradições. E falamos também da lunga, um outro símbolo sagrado, que também governava o seu território. Nós vamos falar do Ngola. O Ngola foi trazido pelos povos Samba, conquistadores e equipado com armas de ferro de qualidade superior já às que já tinham. Eles eram governados por reis ferreiros, como o Ngola Mussuri. Segundo a história, foi quem primeiro fez os instrumentos de ferro. O que aconteceu? O poder político e social dos sambas, desses grandes ferreiros, foram crescendo. Como a lunga ficava estável, ela não andava, ela ficava no curso do rio, ou do lago, ou da lagoa, ao contrário do que o Ngola se movimentava, iam para outros territórios, o que aconteceu? O Ngola passou, então, a adentrar aos Lemba de Angundo, aos chefes das linhagens. Esse aqui é o Ngola da nossa casa. Aos pés do Ngola que nós consultamos o oráculo para saber de todas as ações de dentro da nossa casa, de dentro do nosso território, todo ano, como vai ser, como não vai, como a gente deve se portar, o que devemos cultuar esse ano com mais afinco. Então é aos pés do Ngola. Ficam também os imbinga, que são instrumentos de poder, instrumentos de força, ficam nele. Inclusive, um outro vídeo que nós gravamos, que foi o Kindoki, foi através dessa imbinga, né? Então, elas ficam aqui no nosso Ngola. Bom, como o Ngola, os povos Samba, muito bem armados, né, com qualidade superior de armas, eles invadiram então o território dos Lemba de Angundo e passaram a criar uma nova classe político-social, que foram os Lemba de Angola, ou seja, eles substituíram os Lemba de Angundo e deixaram para os Lembas de Angundo somente um mero distribuidor de caolim entre as mulheres. Veja, esse poder do Ngola não atingiu a lunga, que ficava parada, ela não andava. Ela ficava parada num curso de um rio, num lago ou numa lagoa. Porém, os que se movimentavam foram atingidos pelo poder político e social do Ngola. Então,
talvez isso explique muito para a gente os ferros dentro da nossa tradição. A gente vê representação de ferro em vários assentamentos e a gente talvez não consiga explicar. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o ferro isso, o ferro aquilo, não pertence à tradição. Bom, então talvez a gente consiga agora explicar de onde vêm esses ferros e o poder dos ferros, desse poder político-social. Porque nós sabemos que em África, tanto os ferreiros como os caçadores são líderes natos, né? Bom, então nós já falamos da pemba como símbolo sagrado, já falamos da lunga como símbolo sagrado, já falamos do Ingola, que tem uma representatividade que tomou proporção e tomou espaço dentro de outras candas, ou dentro de outras famílias, ou dentro de outras linhagens. Então agora eu quero mostrar para vocês, por exemplo, nós vamos falar desse. Esse é um símbolo que eu acredito estar na maioria das casas, o gongá. Cada casa tem a sua representação, a sua forma, a sua família. Esse é o nosso gongá. Se você me perguntar qual foi a tribo, qual foi a linhagem que trouxe para nós o gongá, eu não sei te responder. Vai ficar depois os comentários aí, né? Nossos amigos estudiosos podem comentar e de repente dar uma luz, né, para que eu possa aprender, porque eu também aprendo todo dia. Nós sabemos que o gongá, ele tem um rito de purificação, né, de renovação. Nós sabemos que está ligado a vários outros ritos dentro das nossas tradições. Mas eu não consegui saber de qual foi os povos, né, qual foi a linhagem ou grupo étnico que trouxe para nós o gongá. Porém, eu gostaria de saber de uma forma acadêmica. Porque se você me fala, não, o gongá serve para isso, para aquilo, tudo isso eu sei. Os ritos, as cantigas, as rezas, as funções, né? Sabemos que ele é um culto de purificação, de renovação, que ele está ligado ao nosso zinti, a nossa pemba. Porém, eu não sei o grupo étnico, mas é um símbolo sagrado dentro de, acredito que de todas as casas, ou pelo menos das linhagens, das famílias que eu conheço. E também é um símbolo da nossa casa. Eu faço essa gravação para que as pessoas consigam entender que cada símbolo sagrado que nós temos dentro da casa tem uma história. E se nós não conhecemos a nossa história, como a gente pode, se alguém te questiona, olha, você tem uma pemba, de onde veio isso? Ah, você vai falar, olha, veio do monte tal, dos povos tal. Como ele chegou até nós aqui? O que ela representava lá? Então a gente precisa ter algumas respostas. Eu acredito que as pessoas que estão chegando agora, eu não estou aqui para dar aula a ninguém, eu não quero irritar o mutuê de ninguém, eu só estou dizendo que existe essa escola iniciática, precisa ser conhecido. Eu poderia falar aqui, por exemplo, dos caçadores, dos miangas. Tem muitos símbolos sagrados que a gente mantém aqui na casa. Mas eu escolhi esses que são os que mais falam da nossa história, por exemplo, das nossas tradições. Mas existem os miangas dos grandes caçadores lubas ou dos bakongo. Existem muitos que a gente conserva aqui na casa. Esses são alguns que eu trouxe para vocês. Eu espero ter ajudado. E se alguém souber quais foram os povos, mas academicamente, não suposições, nem porque, meu tata me disse isso, minha nengua me disse... Eu respeito, mas eu gostaria de saber isso academicamente. Eu gostaria de saber povos, biografias e tudo mais, né? Eu gostaria de saber. Estou aqui para aprender também com todos. É um símbolo sagrado que a gente ama aqui, de Muxima mesmo, que a gente sabe da importância, que a gente sabe que está inserido nas nossas tradições, mas muito pouco eu conheço, ou até hoje com as pessoas que eu conversei, podem me dizer quais são os povos, me mostrar isso no mapa, e me mostrar isso
qual foi estudioso, qual foi academicamente, aonde está isso. Agradeço a todos, eu espero ter ajudado um pouco. Como eu já disse, não estou aqui para dar aula a ninguém, nem irritar o mutuê de ninguém. Muitas pessoas novas que estão chegando no culto nem sabem que existe uma lunga, nem sabem que existe um ingola, nem sabem que existe muitas vezes um gongá, ou muitas vezes a pemba e o local onde ela fica armazenada. Menemeneu, povo de Zambi, Zambi Aquatessá, Tatingunzu, Auê.